Oi, Carlinha, tudo bem? Oi, Rafa, obrigada. Obrigada por estar Obrigado. aqui, tudo bem? E você? Você, tudo jóia. Obrigado você por topar participar do meu podcast Strategist Revival para revitalizar a mim mesmo e a quem assiste a gente como estrategistas, né? Considerando as novas atualizações e pontos aí para a gente pensar também no trabalho de estrategista. Então, queria começar com você contando um pouquinho. Eu lembro você na África, hoje em dia até trabalhando na Associação Brasileira de Propaganda, enfim, outras coisas. Conta um pouquinho do seu trabalho com planejamento, por favor. Eu costumo dizer que eu sou um bicho atípico dentro de planejamento, no sentido do fato de eu não ter sido sempre planejamento em agência. Então, minha formação já é uma formação híbrida, me formei em direito e em publicidade, mas eu nunca trabalhei com a área jurídica. Desde o começo eu já fui trabalhando em comunicação, mas dentro de comunicação eu trabalhei em várias coisas. Então, eu trabalhei com comunicação corporativa, com relação institucional, eu trabalhei em cliente na Red Bull, eu trabalhei no canal GNT, e daí, em algum momento, eu me fixei mais em agências. Eu trabalhei em consultoria, eu trabalhei alguns anos na Copérnicos, fazendo estudos super sofisticados, com estatísticos e tudo mais. É, mas em algum momento eu me fixei em agências e, de uma maneira muito natural, eu acabei indo para a área de planejamento, porque é isso, eu acho que eu já tinha ali uma formação, e uma estrutura de pensamento muito estratégico. Então, foi muito natural que eu fosse para a área de planejamento. E daí, nessa empreitada dentro de agência, eu não só trabalhei com a área de planejamento, mas eu também, num dado momento, tive uma passagem pela área de inteligência de mídia, que foi excelente, porque foi quando eu aprendi a mexer nas ferramentas, aprendi a dominar TDI. Na época eu usava Monitor também. Então, a minha função ali era fornecer inteligência para os estudos de mídia e fornecer inteligência também para a área de planejamento. Eu era um pouco ali o barqueiro do reino de Hades para o reino de Zeus, assim, então eu ficava conectando esses dois mundos. Então, acho que o meu rolê, né, o meu rolé, se os cariocas me permitirem também ainda usar rolé, mas eu acho que o meu negócio sempre foi buscar conexão entre uma grande massa de dados, uma grande variável de informações e tentar entender que sentido elas fazem, o que que emerge de sentido delas, o que que eu posso compreender sobre um público, sobre um mercado, sobre uma cultura. Acho que talvez ali o meu arquétipo de planejadora seja o arquétipo da sabedoria que eu extraio daquelas informações que chegam até mim e como eu consigo também, da maneira mais sintética, interessante, atraente mesmo, né? Captar a atenção das pessoas, transmitir isso dentro da agência, para que isso tenha validade para o time criativo, para que isso tenha validade para o time de marketing da empresa. Então, para mim, o time de planejamento é quase um time dupla com o time de marketing da agência. Então, não dá para a gente esquecer esses dois lados. Então, a gente ora tá ali duplando com os criativos, está duplando com os mídias. Eu acho que mídia, infelizmente, no trabalho atual das agências é muito pouco aproveitado no sentido estratégico. Minha visão de um bom trabalho de planejamento é um trabalho que traz a mídia no começo do trabalho e não no final do trabalho. A mídia não tem um trabalho só de comprar espaços, de fazer uma boa negociação, uma boa locação. Ela tem um trabalho criativo, ela tem um trabalho estratégico. E aí, quando a gente vê os bons trabalhos de mídia, os trabalhos de mídia que são premiados efetivamente, a gente entende que são aqueles que muitas vezes deram origem à própria ideia criativa, ao próprio conceito criativo. Então, acho que estar ali muito próximo do planejamento é importante. E acho que se eu não tivesse tido as suas vivências híbridas, eu não teria essa compreensão, esse entendimento. Então, de uma certa maneira, esse caldeirão de diversidade de experiências
me faz, assim, ter esses olhares diferenciados no sentido de entender que quanto mais múltiplos forem os inputs no processo de planejamento, mais rico ele sai, sabe? Muito bom. E ferramentas, eu pensei agora, né, nas ferramentas que a gente usa, pensei Ipsos e tudo mais, da conjunto com o Midi, mas que ferramentas você acredita que seriam dessas aí que você teve experiências interessantes para buscar insights, né? E como buscam insights hoje? Eu vi com o Julian Cole, você falou de buscar insights de 4 Cs: categoria, consumidor, companhia e cultura. E faz sentido bastante, mas antigamente eu só olhava para o consumidor. Mas depois categoria É, de comunicação, o que que você acha disso? eu adoro esse modelo dos 4 Cs e eu brinco dizendo que são os 4 Cs da Carla, mas não são, obviamente. Me parece que ele é uma maneira bastante tangível de você organizar os seus blocos de aprendizagem. Então, quando você olha para o teu consumidor, óbvio, você precisa olhar para o teu consumidor. Você olha para a categoria, também é algo que parece muito óbvio. Você olhar para o teu cliente também é uma coisa muito óbvia. But é, gente que para aí e que não contextualiza tudo isso à luz da cultura. E esse olhar antropológico, entender um pouco da antropologia do consumo, entender de políticas, entender de forças geopolíticas, entender de macroeconomia. Infelizmente, o planejador ele é um cara que precisa ter um oceano de conhecimento com 1,5 metro de profundidade, mas isso é um fato. Porque se você não localizar os seus aprendizados no caldo cultural que você está vivendo, isso de alguma maneira significa que você está dentro de uma bolha e a gente não vive numa bolha. As empresas, as marcas, elas não operam dentro de laboratórios, elas estão no mundo. Então, muitas vezes uma estratégia pode parecer fazer muito sentido para aquela marca, para aquele consumidor e versus aquele mercado concorrencial, mas não naquele momento daquela cultura. E às vezes essa estratégia naufraga. Posso dar um exemplo clássico, não que eu tenha trabalhado com isso, mas que eu vi acontecendo. Ali em torno de 2008, 2009, se não me engano, 2009, a Oi lançou um serviço que se chamava Oi Pago, que era uma maneira de você, veja só, pagar a sua conta pelo celular. E eles fizeram um projeto experimental com os taxistas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Esse projeto foi um grandíssimo fracasso e eles retrocederam com essa tecnologia. Então, a tecnologia estava posta, mas eles não entenderam que para o consumidor, para a maturidade do caldo cultural daquela época, as pessoas não estavam suficientemente preparadas para lidar com aquele tipo de tecnologia e se sentiram invadidas. Anos antes, amigos, eu trabalhei muito com telecom no começo da minha carreira. Anos antes, uma amiga fez um estudo sobre oferta de produto através de SMS, porque dava para você pegar a triangulação e trabalhar isso. Então, você poderia, a triangulação das antenas. Então, você poderia saber se essa pessoa estaria entrando num shopping ou estaria perto de um posto de gasolina e poderia mandar uma mensagem para ela. E esse estudo já demonstrou que não era o momento de lançar aquilo, porque as pessoas estavam se sentindo hipervigiadas, invadidas na sua privacidade de trânsito. Hoje, mídia por geolocalização é a coisa mais banal. Então, nem sempre é sobre você ter um bom produto, nem sempre é sobre você ter um cenário concorrencial positivo. Naquela época, não tinha nem concorrência para isso. Mas você precisa entender da psique das pessoas dentro de um caldo cultural. Então, esse modelo dos 4 Cs eu acho muito bom, muito bom.
Cultura ajuda muito, né, nesse sentido e nos outros também, para a gente pensar, por exemplo, quando é campanha global, com adaptações regionais, pensar nisso também, né? Não só nos 4Cs, mas também na cultura regional, como se adapta produto para cada Sem produto, dúvida. mais para cada local. E falando de cultura também, fiz muito isso quando eu estava na Meta, né, para educar as agências criativas de Spanish Speaking Latam, que foi a época que eu estava com Spanish Speaking Latam, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, México. Então, foi incrível, mas falando muito de diversidade, equidade e inclusão na propaganda, porque globalmente a gente tem ainda pouco relacionado a isso e muitos estereótipos antigos na propaganda, né? Ainda temos, está mudando, por exemplo, na indústria automobilística, hoje temos mais propagandas, anúncios com mulheres dirigindo carro do que há 15 anos atrás, 10 anos atrás, enfim. O que que você acha disso, de ter mais diversidade, equidade e inclusão? Como é que o planner pode contribuir nisso, para não ficar só na mão da criação, sabe? A criação que vai criar, colocar as pessoas. Como é que a gente, planner, pode contribuir, estrategista, pode contribuir em ter mais diversidade, equidade e inclusão? Seria também a pesquisa para ter insight da cultura ou não? Em que momento a gente pode trazer isso? De novo, me parece que é um trabalho coletivo, porque muitas vezes você pode pontuar isso no planejamento, você pode indicar isso, direcionar isso, mas aí tem a criação, aí tem a produção, o RTVC, tem a pessoa que vai fazer o casting, tem o diretor de cena, tem o cliente. é, Eu sou uma pessoa de causas, então acho que os causos eles tangibilizam como você se comporta nesse tipo de situação. Uma pessoa muito querida era líder de planejamento numa agência atendendo uma empresa de cosmética, de beleza. E fizeram na época um anúncio que era para o Facebook com uma modelo negra. E o feedback do cliente foi: não gostamos da modelo, favor trocar. Quando esse feedback chegou na agência, as pessoas se perguntaram, ela não gostou porque ela achou que realmente não era uma modelo legal, ou ela não gostou porque era uma pessoa negra. Tem uma forma da gente testar. Mudaram a modelo para uma outra modelo negra. E o cliente pediu de novo para trocar. Aí eles fincaram o pé. Falaram, a gente vai continuar trocando as modelos tantas vezes quantas o cliente pedir, sempre por modelos negros. Até que ele tenha a coragem de dizer que ele não quer uma pessoa negra, ou que ele entenda o que a gente está querendo dizer. E assim foi, e eles conseguiram fazer com que, de fato, o cliente entendesse a mensagem que eles estavam passando ali. Mas o planejamento sozinho não seria capaz de provocar essa mudança. No que é que eu acho que a gente pode influenciar, e influenciar de uma maneira bastante contundente, através dos estudos. Eu tenho uma amiga, que é a Bel Aquino, que trabalhou muito tempo dentro de agências, e ela trabalhava junto com a Carla Alzamora no estudo TODES, que foi inclusive um estudo validado pela ONU, se não me engano, ONU Mulheres, eu não sei se era alguma outra divisão da ONU, mas era a ONU. E esse estudo ele existe até hoje, então ele tinha o propósito de mapear a representação de grupos dentro da comunicação. Então, era avaliado um rol de campanhas e quais eram os grupos que estavam representados ali: homens, mulheres, indígenas, negros, por gênero, por faixa etária. E esse estudo ele foi dando um norteador e foi sendo um termômetro do quão representativa ou não a publicidade estava, naquele momento. Então, o Observatório da Diversidade na propaganda ele também tem um papel fundamental, e aí ele até é uma iniciativa intersetorial, ele tem ali várias agências, várias entidades. Eu fiz parte do processo de fundação, então me parece que no sentido de levantar e tangibilizar isso em estudos, com dados, com informações, é algo que cabe muito bem para o papel do planejador nesse sentido de influência. E no sentido de interferência, a gente tem que estar muito próximo da execução.
Quando eu atendi a conta de Petrobras, a gente tinha um plano de conteúdo imenso para ser colocado no ar. A gente não tinha uma liderança específica de conteúdo, e isso acabou se tornando uma tarefa minha. Então, eu fazia um contato muito direto com as editoras, com as revistas, com os sites, com o UOL, com a editora Abril. Então, todas as matérias que saíram, todos os conteúdos que saíram, passaram por mim. E ao passar por mim, eu olhava quem eram os personagens, a gente tinha que enfatizar cientistas brasileiros. Era uma campanha que exaltava a ciência, e nesse ínterim eu falava, tá, mas só tem homem aqui no hall. Eu quero mulheres. Ah, mas só tem pessoas brancas. Eu quero que vocês levantem nomes de cientistas negros. Ah, mas está difícil. Tudo bem, eu pesquiso com vocês. Então, eu também me prestei a esse papel de pautar os próprios fornecedores. Então, quando você tem uma intenção clara, quando você tem um propósito claro, muitas vezes também você precisa sair daquele lugar de só demandar e de só criticar, e você também precisa colocar a mão na massa e ir em busca do resultado que você deseja alcançar. E ser parceiro dos seus fornecedores, ser parceiro das outras pessoas da sua equipe. Poxa, você não está conseguindo, você não está tendo tempo. Peraí, eu vou te ajudar. Porque o que importa é o resultado final. E isso, nesse sentido, para mim, está acima dessa divisão de setores, de departamentos, ou de uma relação cliente-fornecedor, porque a gente também é fornecedor lá do nosso cliente. Então, é, se a gente está seguro da transformação que a gente quer promover, nesse sentido de diversidade, de equidade, de inclusão, a gente tem que implicar o nosso corpinho, tem que implicar nossa hora de trabalho, sim, para que isso aconteça, senão vai ficar mais difícil se a gente ficar só criticando e reclamando. É, faz muito sentido a gente não só olhar depois e fazer a crítica, né, e pensar como é que a gente coloca nosso tempo para fazer essa influência interna, para ter uma influência externa também no comportamento de consumidor, que comportamento de consumidor é uma das coisas que a gente sempre olha, né, no planejamento. Como é que a gente muda o comportamento desse consumidor para ser mais fiel, ou para ter mais awareness, ou para ter mais consideração em relação à marca que a gente vai promover, etc. E eu fico pensando no papel das marcas no comportamento do consumidor em relação ao ESG também, né? A marca, a governança, claro, mas o consumidor pensar mais nas pessoas e no planeta em relação ao comportamento dele próprio. Será que tem espaço para isso para as marcas fazerem também, ou é pedir muito para as marcas pensarem nisso, sabe? Na comunicação não só ter mais diversidade, equidade e inclusão, mas ter algum tipo de comunicação que ajude o consumidor a ter mais consciência, sabe? Qual é o papel das marcas nisso, você acha? Tá? Para mim, não tem comunicação sem materialidade. Então, acho que a gente precisa estar muito consciente quando a gente fala sobre comunicação conectada com sustentabilidade, ou com ESG, ou com diversidade, equidade e inclusão. É, eu tive um cliente que me trouxe esse aprendizado desse termo que eu adoro, e que ele dizia que nada, por melhor que fosse o storytelling, se não tivesse o story doing, seria aprovado. Então, isso também é uma puxada de orelha para as agências. Não adianta você ter a ideia brilhante, a sacadinha. O que importa é a materialidade. Tanto as agências quanto os clientes, me parece que hoje são responsáveis e têm liberdade de criar projetos de impacto. É claro que é muito melhor você ser agência de um cliente que já tem uma estrutura de ESG muito bem construída. Mas, se não é o caso, desculpa, eu acho que você, como agência, também pode ser provocador desses movimentos através de pequenos projetos de impacto. Mas, de novo, você precisa primeiro da materialidade, você precisa ter muito claro o que que você está falando, e aí você faz uma campanha. Eu acho que a gente já passou de um momento como sociedade de fazer campanhas de conscientização. Me parece que a gente agora precisa caminhar em direção a campanhas de ação
de demonstração de resultados, de convocação à ação, à materialidade. Então, para mim, esse aspecto daquilo que é eficaz e daquilo que é efetivo é muito relevante. Tipo, para mim, campanha que puxa para uma conscientização é quase, sei lá, tô perdendo aqui a metáfora, mas me parece hoje muito etéreo para o que a gente precisa, sabe? Gerar de mudança na sociedade, assim. Muito bom. E como é que eu convenço o cliente, você acha? Como é que eu ajudo o cliente, argumento para o cliente fazer mais isso? Não só de ter maior diversidade, equidade e inclusão, mas também fazer as ações, né? Não sem greenwashing absolutamente, mas também walk the talk, mas talk the walk. Primeiro caminha, depois você conta. Como é que eu Bom, convenço? primeiro de tudo, ele precisa entender que o negócio dele está em risco, porque é sobre negócios, né? A gente está falando aqui de um setor da economia. As pessoas não vão colocar dinheiro naquilo que elas não veem retorno. Então, de alguma maneira, a gente também pensa que é só racional. Então, quando eu falo do retorno, eu não estou falando que é um retorno meramente racional. Porque quando eu estou falando para um cliente comprar, e aí é uma crítica que eu faço, né? Quando a gente está ali estimulando o hiperconsumo, a publicidade não está pegando argumentos racionais para convencer as pessoas a fazerem aquilo. Quando a gente faz uma campanha extremamente sedutora para que a pessoa troque de carro, sendo que ela não precisa trocar o carro dela está absolutamente funcional, eu não estou usando argumentos lógicos. Eu estou apertando botões da irracionalidade, eu estou apertando botões do ego, eu estou apertando botões da cultura, eu estou apertando uma série de botões que são subjetivos. Só que aí, na hora que a gente vai conversar com os nossos clientes para falar sobre sustentabilidade, ESG, diversidade, equidade e inclusão, a gente fala, não, eu preciso apertar botões racionais, lógicos, objetivos. A gente não é tão bom nisso, sabe por quê? Porque o ser humano não opera tanto pela lógica. É por isso que a gente faz tanto sucesso quando a gente pega essas estruturas de linguagem e essa narrativa que está mais ali no princípio do prazer e que está mais ali na sedução. Então, a gente precisa, na minha leitura, encontrar esse lugar onde a gente consegue construir um discurso de sedução, de atratividade, subjetivo, que toque essas pessoas. Mas mais do que isso, para a gente conseguir penetrar nessa camada, a gente precisa ouvir. E eu acho que a gente está ouvindo pouco os nossos clientes, no sentido de que eles não fazem uma transformação, muitas vezes porque tem medo da transformação. Mudar dá medo, mudar dá trabalho. O ser humano, ele tem neurologicamente, e os neurocientistas não me deixam mentir, ele tem apego ao conforto, ele tem apego ao conhecido. Se você traz algo que é da gama do novo, do desconhecido, isso gera medo, isso gera angústia, isso gera apreensão. Quando você está falando para alguém que já está ocupando uma posição de poder, você está errado, você tem que mudar. O que você fez até hoje está errado, precisa mudar. Caramba, isso levou essa pessoa a uma posição de poder. Então, será mesmo que ela fez alguma coisa tão errada assim? Então, me parece que as estratégias de convencimento que a gente está usando para dialogar com esse tipo de cliente, essas estratégias não estão sendo as mais eficazes. Daí a gente precisa fazer uma autoanálise e ser um pouco mais sagaz, e entender e reformular o nosso discurso e pegar essa experiência aqui que a gente tem com o consumidor, onde a gente manda bem pra caramba, sabe? Então, me parece que é isso, assim, a gente aqui se permite ser lúdico, subjetivo, brincalhão, leve, tocar ali nos desejos humanos. E aqui não, aqui a gente precisa falar de um jeito sério, de um jeito. É óbvio que a causa é séria,
Os assuntos são sérios. Mas a estratégia de comunicação, será que precisa ser? Eu fico sempre com esse dilema, porque tá difícil realmente ter essa conversa. Tá difícil. E aí eu fico me perguntando, se a gente é tão hábil aqui, por que que a gente não consegue ser hábil aqui? Onde que tá o ruído? É uma hipótese que eu tenho, eu não estou afirmando que seja isso, Sim, sabe? Mas eu acho que tem uma outra coisa aí também, Rafa, que é o seguinte: a gente desaprendeu a dialogar. Eu tenho falado isso sistematicamente todas as vezes que eu tenho sido convidada para esse tipo de conversa, para algum podcast ou alguma live. A gente desaprendeu as bases do diálogo. Nem toda conversa que a gente está tendo vem sendo um diálogo. E a gente não vem tendo estrutura emocional para sustentar e suportar os diálogos. Um diálogo na estrutura clássica, ele é composto de uma tese, uma antítese em busca de uma síntese. Para a gente chegar nessa síntese, a gente tem que suportar a antítese. E a gente não vem suportando dialogar, porque a gente não vem suportando escutar pessoas que pensem diametralmente diferente de nós. A gente não vai chegar a sínteses novas e a soluções diferentes e a convencimentos e a transformações, porque eu acho que essa coisa até de convencimento eu retiraria. Acho que convencer é uma palavra impositiva. No fundo, ninguém é convencido de nada. Você oferece uma gama de informações para essa pessoa e essa pessoa vai ter um processamento mental, vai ter um processamento emocional e em algum lugar ela vai se encontrar com essa informação. E aí ela vai te ceder, te conceder o ponto ou não, vai resistir. Mas se você não se dispuser a estar em convívio com aquilo que gera fricção, com aquilo que é a tua antítese, você não vai gerar síntese. Então tem que estar disposto a escutar o que vai desagradar, tem que estar disposto a escutar quem pensa de uma maneira diferente, sem torná-lo inimigo, sem torná-lo oponente. Uma das coisas que eu falava quando eu dava aula na Miami é que a gente cometeu um erro muito grande ao exaltar dessa maneira o termo empatia. Explico. Tem uma outra parte das minhas questões de estudos que é a psicanálise. E dentro disso, a gente olha muito para a questão do ego e do narcisismo. O narcisismo não é bom ou ruim em si, é muito importante dizer que é da estrutura psíquica de todos nós, uma constituição narcísica, e muitas vezes é ela que nos salva. Mas quando esse narcisismo toma aí um caminho errado, simplificando, ele pode fazer com que a gente passe a olhar o mundo sempre a partir da nossa lente, do nosso umbigo, e é óbvio que a gente vai a priori olhar o mundo a partir da nossa lente, do nosso umbigo, mas o amadurecimento, ele convoca a gente a ouvir, e aí por isso que eu estou falando do diálogo, né? Mas ouvir o outro. E por que que me incomoda a questão da empatia? E eu sempre falei isso nas minhas aulas. Empatia é sempre descrita como a capacidade de se colocar no lugar do outro. Só que isso é uma impossibilidade técnica, material e também teórica. Porque o outro é outro. Então, eu preciso dar a esse outro a chance de me dar notícias de algo radicalmente diferente de mim. Radicalmente ali, raiz, né? Usando a etimologia da palavra radicalidade. Radical, raiz. Então, quando a gente fala de empatia, eu vou tentar me colocar no lugar do outro, o que que a gente está fazendo? A gente está maquiando, a gente está sendo absolutamente pretensioso de que a gente consegue entender a experiência desse outro.
E para isso, a gente tem que retirar alguma experiência de dentro da gente. E eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas. Você consegue sentir empatia por um carrasco das câmaras de gás do nazismo? E eu deixo a aula em silêncio. Façam um exercício. Eu preciso que vocês gastem 2 minutos dessa aula para fazer um exercício de empatia com um carrasco nazista. Não consigo. Entende que não é sobre empatia, entende que é sobre alteridade, porque quando você vai para o lugar da alteridade, você abre a tua escuta. E isso para um planejador é fundamental. E aí, quando você abre a tua escuta para a alteridade, você fala: caramba, ele tinha as razões dele. Eu posso não concordar com nenhuma delas, eu posso achar atroz tudo que ele fez. Mas ele era um ser humano com uma história, com medos, com questões, com propósitos, com crenças, com valores. E dentro daquele conjunto de crenças e valores, naquele momento histórico, naquele caldo cultural, aquilo pareceu fazer sentido para ele. Então, eu acho que a gente, como planejador, está tentando ainda exercer empatia, quando na verdade a gente deveria estar exercendo alteridade. E isso vai melhorar qualquer diálogo, seja com o nosso consumidor, seja com os nossos clientes. Não sei se eu consegui explicar um pouco de como eu penso, mas tentei. Explicou, eu tô ainda com dificuldade de conversar com, com o não é terrorista, né? Mas enfim, o agente do exército nazista, nesse sentido das mortes. Mas eu entendi o que que você quer dizer, de entender, investigar mais, né? Entender o porquê, o ponto de vista, a história, etc e tal. E até fico pensando aí no que falam hoje sobre os pontos de vista políticos tão diferentes, ainda mais ontem, né? A gente ficou sabendo da eleição de uma pessoa nos Estados Unidos, que obviamente eu não sou afoito, que nega a mudança do clima, enfim, isso aqui dá um outro podcast. Mas falaram muito das redes sociais, né? Como é que isso impactou em olhar quase que por conta do algoritmo também o mesmo ponto de vista que você tem. Talvez isso que você acabou de falar da alteridade seja interessante para não olhar só para o ponto de vista que você tem, tentar entender o outro para chegar numa síntese, que eu também associo às marcas, planejamento de marca. Que você pega o desafio, que seria o oposto, você pega o propósito da marca e o objetivo, e aí você chega na síntese, que é esse aqui é o grande benefício da marca, esse aqui é o desafio, o que umas pessoas não estão enxergando tão bem, ou como é que a gente não está conseguindo resultado de negócio, e aí você vai na síntese, que é o insight. Mas muito bom te ouvir, Sim, amiga. Bom demais. Agora temos só 6 minutos. Mas é muito bom te ouvir, aprender contigo e pensando um pouco nos dados que você comentou no começo e tudo mais, o que que você recomenda para os planners fazerem hoje em relação ao consumo de dados? Onde eles pegam isso da melhor maneira? Onde buscar as informações? bom, de quando eu comecei para hoje, a coisa explodiu, né? Então, para mim, tudo é dado. Tudo é dado. É muito ingênuo a gente achar que os dados estão apenas nas plataformas tecnológicas ou apenas na inteligência artificial. Tudo é dado. Uma conversa que você escuta num botequim é dado. A fila do teu supermercado é dado. A tua jornada, quando você vai fazer compra no supermercado online, é dado. Então, se você entende que tudo é dado, tudo pode ser ferramenta. Uma ida à praia, uma ida a um concerto, uma ida a uma exposição, isso pode ser input. Você, no âmbito das ferramentas, tem hoje uma gama vastíssima. Então, eu passei pela fase das ferramentas de mídia, depois eu passei pelas fases das ferramentas de listening, para fazer ali observação de redes sociais. Hoje a gente já tem dashboards sofisticadíssimos que quase fazem isso de uma maneira automática. A gente já tem uma grande automação de listening, que não era quando eu comecei a fazer listening. A gente tem. é, a inteligência artificial colaborando muito também para fazer a automação de vários processos. Mas para mim, no final do dia, o que importa é o que você faz com aquilo. Porque se você tiver um Porsche e não souber dirigir, você vai bater de carro.
ou você vai achar que as coisas elas se resolvem por si só. Então, para mim, o desenvolvimento dessa soft skill, de racionalizar, de é, tentar. Tinha uma brincadeira quando eu era criança, e aí fui criança há muito tempo atrás, que era ligar os pontinhos para formar uma figura. E até na psicologia a gente tem a Gestalt, né? Que é quando você forma a figura. Eu acho que o trabalho do planejador ele é um pouco esse, é de pegar vários pontos de dados e a partir deles emergir com uma figura. Então, não adianta você se afogar em dados se você não conseguir formar a tua figura, você vai ficar aflito, você pode se perder ali para vários lados. Então, o uso dos dados, a leitura de dados, eu acho que também é uma capacidade que os planejadores precisam desenvolver, e nesse sentido, eu sempre também costumo dizer que planejadores precisam ser amigos dos números. Às vezes as pessoas brincam dizendo, eu sou de humanas, eu não gosto. Sinto muito se você não gosta. Eu também faço várias coisas na minha vida que eu não gosto tanto, pagar impostos, né? Mas tem certas coisas que quando você escolhe um caminho, escolhe uma profissão, você também tem que conceder algumas coisas. Eu acho que uma delas é você se tornar amigo dos números, saber ler bem os números e entender o que que eles estão te dizendo. Mas para mim as ferramentas elas vão e voltam, elas têm modas, elas têm picos, e para mim importa menos o domínio da ferramenta, importa mais Eu a compreendo. inteligência que você extrai dela, a compreensão que você tem dos dados. Bom demais, minha amiga. Obrigado demais, Carlinha. Muito bom te ouvir. Espero que para os outros planners que estão assistindo, ajude tanto, colabore tanto quanto para mim. Ótimas reflexões, pensamentos, visões novas que me ajudam muito. Obrigado demais. Ai, Rafa, eu acho esse projeto tão generoso, assim. A gente é que tem que agradecer a oportunidade de ser convidado, de poder colocar um pouquinho da gente, dizer um pouco como a gente pensa, disseminar um pouco dessa cultura de planejamento que é tão requerida e às vezes tão esquecida, mas, enfim, acho sempre que compartilhar é a coisa mais generosa que a gente pode fazer, né? Conhecimento que é guardado não é um bom conhecimento. Então, o conhecimento ele precisa ser sempre compartilhado. Nesse sentido, o que você está fazendo é bonito demais e eu valorizo profundamente. Obrigado Obrigada pelo convite.